Olá, boa noite. Nós vamos iniciar mais uma live, a nossa live de quinta-feira à noite. E hoje a gente vai ter um prazer assim imenso de falar com o professor Dr. Afonso Júnior, Afonso de Souza Júnior, o nosso querido Dr. Afonso. Ele foi meu professor lá da estomaterapia na USP lá em 1992, embora ele seja bem novo ainda. E assim, eu estou muito feliz de contar com esse peso da proctologia para falar de um tema assim tão importante, que é, eu vou chamar ele aqui para ele participar, que é a gente falar sobre dores do intestino. Né? Um tema assim sempre interessante, sempre. Opa! Que bom, olha ele aí, meu querido amigo, meu querido professor. Tudo bom? Tudo ótimo. Agora melhor. O som. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu estava acabando de te elogiar, né? Estava falando que você, embora jovem, foi meu professor da estomaterapia lá em 1992 na USP. Lembra Pois é. disso? Nós dois estávamos de calças curtas, né? Eu acho que o som tá bom, hein? Hein, pessoal? Já tem algumas pessoas aqui. Uhum. E eu gostaria de dar boa noite, agradecer a presença das pessoas e agradecer primeiramente, agradecer muito meu querido amigo, professor, doutor Afonso de Souza Júnior. Isso? Falei o nome Isso certo? mesmo. Amiga é assim, a gente sabe o nome e sobrenome, né? Pois é, direitinho. E aí a gente começou a falar, eu comecei a comentar aqui que a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que são os tumores do intestino, né? O câncer do intestino. E aí, Afonso, eu gostaria, diante da gente iniciar, né, formalmente, o nosso bate-papo, agradecer as pessoas, agradecer muitíssimo a tua presença, que honra estar falando aqui com você, pedir para você se apresentar. Se Eu vou apresentar. apresentar? Não basta o nome? Não, na verdade, assim, é o protocolo, né? Então a gente. Fala um pouquinho mais alto, Afonso. Eu acho que de repente o teu fone tá Vamos ver se baixo. assim melhora. Melhorou. Ótimo. Então, Ótimo. de, assim, de significativo que eu fiz na vida foi fazer a faculdade de medicina, né, na Universidade de São Paulo. Depois a residência lá mesmo, no Hospital das Clínicas, o doutorado também lá, né? Quer dizer, eu continuo lá, né? Lá até hoje, né? Doutorado. E agora, para esse projeto para esse ano, é livre docência. Né? Um pouquinho tardio, mas é sempre tempo. E fora essa vida acadêmica, a gente sempre esteve muito bem relacionado com a Associação dos Ostomizados, né? Tá baixo de novo. Vê se consegue Abaixo de melhorar novo. o som. Deixa eu ver Vê se se eu tenho. consegue melhorar um pouquinho o som. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos ver. Melhorou agora não? Tá baixo. Mais ou menos. Vou falar um pouco mais alto. Assim tá melhor? Eu também. Pessoal que está nos assistindo aí, por favor, sinalize aí se o som tá bom. Então, além dessa trajetória universitária, né, tem uma trajetória junto com os ostomizados, né, a proximidade com a Associação dos Ostomizados, desde bem lá atrás, uma espécie de ambulatório para ostomizados no próprio Hospital das Clínicas. E depois, um pouquinho depois, a gente começou o curso de estomaterapia, né? E depois com a Sobeste. Então, nós tivemos também próximos deste outro lado importante, né? Que é a estomaterapia, que é a especialidade de enfermagem para uma população muito especial, né?
Será que o som está razoável agora? Eu quero é, agradecer as pessoas que estão entrando e a nossa querida doutora Ângela Bocara, presidente da SOBESP, que está aqui. O Eduardo, que foi meu paciente, querido Eduardo, falou que tá bom. Falou que tá legal. Falou a Vanessa, a nossa colega também lá de Goiás, nossa amiga também falou que tá legal. Muito obrigada, gente. Eduardo falou que tá bom. Pronto. Então vamos continuar, tá bom. Pronto, que bom. Já tem bastante gente, né? Vou começando a Ah, ter 12, né? Já tá está vendo? Falar o de um assunto número. interessante desse. E com um baita convidado, né? Ainda bem. Ângela. Abraço, Ângela. Faz tempo que a gente não conversa de perto. Um abraço, Ângela. Obrigada aí, nossos colegas da estomaterapia, nossos amigos. Então, Afonso, para a gente estar iniciando, né, falando dessa temática tão interessante, tão importante, que você acha de a gente começar a falar um pouquinho, né, de como é que está em termos de números, né, os tumores do intestino aqui no Brasil? De fato, tem tanta gente com tumor, com câncer de intestino mesmo? Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, os principais centros, mundo. O que você fala em relação a isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Este é um dado interessante, né? Se a gente for olhar o campeão mundial de câncer do intestino, são os Estados Unidos, né? E o número, né? A gente, quando pensa em câncer, a gente calcula, em qualquer doença, a gente calcula por 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Então, o câncer do intestino nos Estados Unidos é da ordem de 40 por 100 mil, né? Versus o lanterninha, em termos de câncer do intestino, que é lá algum país asiático. O Japão, a gente tem uma estatística confiável que está com pouco menos de 5 por 100 mil. Então, o topo tem 40 por 100 mil e o lanterninha tem 5 por 100 mil. Ou seja, é Diferença muito bastante grande, né? diferente. E nós aqui, junto com a Europa, que a Europa tem uns números parecidos com os nossos, a gente está da ordem de 12, 15 ou 10, conforme a região. Então, na região sudeste, nós estamos na ordem de 15 por 100 mil. No sul, tem um pouquinho mais, talvez tenha 17 por 100 mil. E tem a região centro-oeste já tem menos, né? Mas aí talvez reflita um pouco a questão de estatística, acesso aos dados, então a gente não sabe muito bem. Mas esta terra a gente considera como intermediário em termos da existência do câncer do intestino. Entre 45, nós estamos aqui no meio com em torno de 15, 12 por 100 mil. Só para ter uma ideia, câncer de mama aqui no Brasil é da ordem de 180 por 100 mil. Né? Que é outro câncer, é outro patamar de discussão, é uma quantidade muito maior no mundo todo. Né? Então, cada órgão tem sua especificidade. Né? E o câncer do intestino está lá em terceiro lugar, mais ou menos, na frequência. Se a gente tirar a pele, porque o câncer de pele é pouco maligno, na maior parte das vezes, fora o melanoma, que felizmente é raro, mas o típico, que é o basocelular, ele é de baixíssima malignidade. Não é menos importante, epidemiologicamente, porque é o mais frequente, mas é o menos grave em termos de perspectiva de cura. Praticamente todos se curam. E o segundo lugar vem pulmão. Ainda é enorme a quantidade de câncer de pulmão, mas se a gente excluir a pele, ele fica em primeiro. Né? Nos homens, na nossa terra está baixando, no mundo todo está baixando. Nas mulheres tinha subido bastante e começou um platô. Então, a perspectiva é que comece a cair também. Em mais, sei lá, 2, 3 décadas, a gente
pode pensar que o câncer de pulmão, para homens e mulheres, saia do começo, do topo da lista, né? Em terceiro lugar vem, para homens, próstata, e para mulheres, mama, que foi esse que eu falei, esse número que eu falei, um número bastante alto, né? Você vê, desculpa te interromper rapidinho, Ah, você vê ainda, existe ainda essa diferença, né, uma discreta, a meu ver, mas eu quero que você confirme isso, por favor, discreta diferença entre o número de tumores no homem como comparado aos da mulher, né? O homem, eu acho que, assim como em outras doenças, né, o homem está um pouquinho à frente quando a gente fala em termos percentuais, não? um pouquinho mais. Mas é que, na realidade, a gente não sabe exatamente, porque se a gente for olhar a sobrevivência das mulheres, ainda tem uma diferença que elas vivem mais que os homens. Então pode ser que tenha um viés aí e as mulheres tenham mais casos e aí ficam igual aos homens. Mas talvez se fizer um ajuste de idade, talvez elas tenham um pouquinho menos que os homens. A gente pode levantar várias teorias, porque nenhuma delas está comprovada, né? Então, a questão hormonal é uma coisa que se lembra muito, e outra coisa de comportamento que os homens sofrem ainda, tradicionalmente, né? Porque a gente está sob efeito da primeira metade do século XX, os homens ainda vão para a linha de frente em termos de trabalho, em termos de enfrentamento à violência urbana, essas coisas todas, os homens estão na frente e talvez o câncer tenha alguma questão relacionada com imunidade também, né? Então, as pessoas mais tensas, mais ansiosas, seguramente têm algum comprometimento da imunologia, tudo teoria, por enquanto, e isso pode dar um impacto também na incidência do câncer. E a questão hormonal, que os hormônios femininos, principalmente do período mais fértil, talvez sejam os hormônios que protejam as mulheres dos tumores, porque dão um metabolismo melhor, um metabolismo mais ágil, um metabolismo de harmonia entre os órgãos. Então, mesmo sendo hormônios sexuais femininos, eles têm atuação em várias áreas do corpo, né? Então, eu acho que talvez tenham essas coisas, né? E agora o Covid também está mostrando isso, né? Menos mulheres são comprometidas mais gravemente. Essa estatística existe. Exatamente, Essa estatística existe. exatamente. Eu acho que a gente também tem que levar em conta que, não sei se você vai concordar comigo, que os homens procuram menos assistência médica. Então, o homem, eu estava lendo esses dias para preparar uma aula, e é a pura realidade, né? Que muitas vezes o homem vai procurar ajuda ou chega até um profissional levado pela mão da mulher, né? É Então, verdade. essa demora em diagnosticar talvez nem entre nas estatísticas, né? Porque demorou a chegar ao hospital, demorou a chegar um profissional, demorou a chegar um especialista. Então, né? E isso ainda, infelizmente, é uma cultura que precisa modificar, que precisa ser alterada, e eu acho que nós, profissionais de saúde, nós, tomaterapeutas, nós que lidamos com isso no dia a dia, temos um papel fundamental, né? Em termos de educação, né? Mas isso ainda é uma realidade, né, Afonso? Isso é uma realidade. Mas aí eu vou amplificar um pouco essa realidade. Porque vamos pensar o seguinte: é, no mundo ideal, a gente devia fazer o diagnóstico antes dos sintomas, né? É clássico, no câncer do intestino, tem estudos mostrando que a pessoa que vai fazer o seu exame de rastreamento, de prevenção, com qualquer nome que seja, ah, menos de 30% vão ser pessoas que têm o estado mais avançado da doença. Ao contrário, se a gente espera ter sintomas para ir ao médico e fazer o diagnóstico do câncer coloretal, a gente vai estar com
menos de 60% de expectativa de cura. Então faz uma diferença grande entre ir ao médico, especialmente pelas mãos das mulheres da família, né? Esposa, irmã, mãe, quando ainda não tem sintomas, né? Porque é esse o espírito, por exemplo, a respeito do câncer de mama, né? Que faz mamografia, faz autoexame, aquela coisa toda, ou do câncer de colo do útero, que faz o Papa Nicolau, que é baratíssimo, né? E incomoda pouco, né? Mesmo sendo feito anualmente, mas que faz um diagnóstico enorme de casos que ainda não entraram na fase mais avançada, na fase que o diagnóstico do câncer é antes da fase grave, antes da fase em que não há possibilidade de cura, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então é interessante isso, né? A gente tem que estar pronto para ir ao médico, mesmo sem sintomas. É pior ainda, né? Mesmo sem sintomas, né? Então a ideia pelo menos em termos do câncer, muito claramente, a ideia é fazer exames antecipatórios, preventivos, de rastreamento, né? Algum nome desses serve. E para o câncer do intestino praticamente muda completamente a perspectiva da pessoa. Então, Afonso, já que a gente começou a enveredar aí pelo caminho, né, um bate-papo aí muito gostoso em relação ao... Eu estou aqui rindo e mandando beijos para as minhas netas que estão entrando aí na live, viu? Sofia, legal. De apenas 5 anos, a doutora Carol Pinheiro, uma das minhas norinhas, Belinha, meus sobrinhos, tem um bocado de gente aí querendo estudar, viu? Muito obrigada, gente. Um beijo. Próxima geração. Eu sou a vovó Taninha aqui para elas. Muito obrigada, meninas. Então, a gente está falando um pouquinho sobre a prevenção, né? E fala um pouquinho sobre a colonoscopia, porque eu tenho visto, a gente fez uma live há 2 meses atrás, falando sobre colonoscopia. E eu vi, né, eu estudei um pouquinho para poder, né, estar preparada para a live, e eu vejo que ainda tem, não existe, né, me parece, que não existe um consenso, porque algumas literaturas falam, né, em termos do início, né, da colonoscopia, da realização, da preconização pela colonoscopia aos 50 anos, outros aos 40, outros aos 45, outros, claro que a gente sabe que se tiver caso de câncer na família ou a própria pessoa tiver histórico de câncer, precisa fazer mais cedo, mas eu vejo que ainda tem uma certa discussão em relação a isso. Fala um pouquinho sobre a colonoscopia, sobre os métodos de prevenção para o câncer, por favor. Então, esse é um assunto que não tem fim, né? Porque o final da história é o custo, né? Então, vou começar pelo final da história. Sim. Um câncer de mama diagnosticado por sequência de consultas, exame, mamografia, faz a suspeita, faz a biópsia, confirma, não confirma, faz quadrantectomia, bom, enfim, todo esse conjunto de coisas, para cada caso de câncer diagnosticado, o custo é em torno de $100.000. Para cada caso. Quer dizer, para cada caso teve pelo menos 20 biópsias negativas em 20 pessoas, né, 20 mulheres, e para trás teve suspeita e fez mais uma mamografia ou fez menos uma mamografia. Então, todo esse custo para gerar um diagnóstico é da ordem de $100.000. Para gerar o diagnóstico de um câncer do intestino é $1 milhão. Qual o valor? 1 milhão. Sério? Você está falando Estados Unidos? Eu estou falando Estados Unidos, mas vale para o mundo todo, porque o preço, se não é 1 milhão, é perto disso ou mais caro que isso em algum lugar do mundo.
gerais, em termos gerais, o custo para gerar um diagnóstico de um diagnóstico de câncer de mama, você falou em 100 mil, US$ 100.000. 100 mil dólares. Para se gerar diagnóstico de um câncer de intestino, US$ 1 milhão. Você está falando em 1 milhão de dólares? dólares. Então, se a gente puser todas as pessoas que são elegíveis para fazer o rastreamento do câncer coloretal, imagina o número, o custo de qualquer serviço de saúde ou gestão oficial ou gestão privada de saúde. Quebra qualquer sistema. Com certeza. Né? Com certeza. Então, devido a esse custo alto, ninguém recomenda uma política de rastreamento de câncer coloretal. Sim. Porque não tem como fechar essa conta. Na Inglaterra, onde o sistema NHS é o sistema oficial e atende praticamente 90% a 95% das pessoas no Reino Unido, com boa qualidade, eles não começam o rastreamento por colonoscopia. Eles fazem uma série de 5 anos de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Seria o ideal aqui também, né? Então, é uma forma de gastar menos e não perder os diagnósticos. Porque depois de 5 anos, se forem 5 anos negativos, aí faz a colonoscopia. E depois entra numa outra série de 5 anos e faz a colonoscopia, ou se der positivo, ou se forem 5 anos negativos. Né? Se a moda dos Estados Unidos, a preferência é fazer só colonoscopia, então faz colonoscopia, que a gente copia aqui, a gente propõe colonoscopia aos 50 anos de idade para quem não tem casos na família e repete a colonoscopia 10 anos depois, se for negativo. Se já tiver um pólipo, que é o precursor benigno, né, o adenoma, precursor benigno do câncer, a gente encurta o prazo para 3 anos. E vai fazendo cada 3 anos enquanto existirem esses pólipos adenomatosos. Né? Quando um exame não detectar um deles, a gente amplia o prazo um pouquinho para 5 anos e recua se aparecer um novo pólipo lá na frente. Né? Para as pessoas que têm caso na família de câncer do intestino, a gente conta ou 10 anos menos que o mais jovem da família. Então, se numa família o mais jovem teve com 51 anos, a gente começa com 41. Agora, se o mais jovem da família teve com 55 ou mais, a gente começa com 45. Então, para quem tem caso na família, a gente começa com 45 ou menos, se o mais jovem da família que teve o câncer foi com menos de 55. Né? Então, se uma família teve um caso com 32, a gente começa com 22. Eu tive uma menina que foi o contrário, ela teve com 16. Aí eu falei para os pais dela, vocês têm que fazer colonoscopia. A mãe fez, deu negativo. O pai não quis fazer. Daí, 2 ou 3 anos, teve o diagnóstico do câncer. O pai não quis fazer. Não quis fazer, mas em 2, 3 anos teve o câncer. Foi. E aí teve que ir para amputação de reto. Fez amputação de reto, cirurgia de Miles. Colostomia definitiva. Colostomia definitiva. Podia, talvez, tivesse sido evitado se tivesse feito colonoscopia quando eu recomendei. Então, essa questão genética, quando tem um caso na família, tem que acender um farolzão amarelo. Né? Então, a partir dos 45 precisa investigar ou então mais cedo se tiver algum caso muito precoce na família. Né?
Mas Então, essa é a regra americana. É a regra sim, que gasta mais dinheiro e é o que a gente propõe aqui. Porque o sangue oculto nas fezes é um exame fácil e barato, mas não, tem uma baixa adesão porque precisa pegar as fezes com uma espátula, né? Tem que fazer as fezes no lugar seco, depois pegar com uma espátula e pôr nos copinhos e mandar pelo correio, entregar no serviço, coisa parecida. Ou seja, é uma manipulação. você acha que só por isso tem uma baixa adesão? Não é que tenha baixa adesão, tem pouca, tem menos adesão mesmo. Muitas pessoas preferem fazer um preparo de colonoscopia, não sei o que, a sedação, etc, etc, do que ficar manipulando o seu próprio cocô. É que você é enfermeira, né? Que pena. Você está surpresa que você é enfermeira. Mas as pessoas comuns, elas não estão, principalmente os homens, não estão assim preparados, vamos por assim, a fazer uma coisa dessas. Eu acho Né? que é falha nossa das mulheres, das mães. Deixa eu te fazer um. Talvez, né? Mas de qualquer Eu acho que forma, fezes, manipular fezes é uma coisa meio complicada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho uma, quer dizer, eu tenho uma percepção, não sei se eu estou certa, viu? Que em alguns momentos, alguns profissionais não proctologistas têm uma certa dificuldade, eu não sei se a palavra é essa, para solicitar colonoscopia ou solicitar uma investigação de um possível tumor de intestino. Eu tive uma paciente que não tem muito tempo, que teve câncer de mama, e ela me falou que ela pediu à médica que acompanhava ela, acho que é oncologista, que fizesse o pedido da colonoscopia e a médica falou que não precisava. Quando a gente sabe que precisa investigar, não é? Câncer de mama tem que investigar também câncer de intestino. Não é isso ou estou errada, professor? É isso, mas já foi mais forte. Mas, de qualquer forma, é um bom pretexto, né? Porque sempre são pessoas que estão lá acima dos 45, 50 anos. Então, É, se nunca 50 fez, anos. de que tem câncer de 50 e mama. pouco, 60. Então, E então aí, aí, se nunca fez uma colonoscopia, já está atrasada, né? está atrasada. E aí ela insistiu para que a médica fizesse o pedido da colonoscopia. A médica falou assim, mas esse exame é tão chato. Aí, no segundo momento, ela me contando que insistiu com a médica e falou, não, mas minhas fezes estão diferentes e eu quero que faça o pedido da colonoscopia. E aí a médica falou, bom, já que você está insistindo, eu vou fazer o pedido. Essa mulher, infelizmente, diagnosticou com câncer, com tumor de reto baixo, fez cirurgia de Miles, colostomia definitiva. E eu vejo, assim, de uma maneira geral, que o profissional não proctologista tem uma certa relutância em solicitar, reluta um pouco para solicitar a colonoscopia, né? E às vezes eu vejo alguns casos, eu acompanho muito paciente no consultório que fez colostomia por câncer e teve uma certa dificuldade, segundo o relato dos pacientes, em fechar o diagnóstico porque demorou a fazer a colonoscopia. O que eu tenho percebido, não sei se eu estou correta, eu quero que você me corrija se eu estiver errada, é que a gente precisava não apavorar as pessoas, claro, mas falar com mais veemência, falar de forma mais contundente, vamos falar assim, talvez, sobre a prevenção do câncer do intestino. Isso a gente vê muito pouco ser falado. Né? A gente vê, a gente na SOBEST, a Sociedade Brasileira de Tomoterapia,
professora doutora Ângela está aí nos assistindo, estava aqui falando que está com saudade da gente, a gente também está com saudade dela, né? E a gente tem tentado, tem falado, tem trazido assim assuntos que tenham impacto para a sociedade em termos de prevenção de doenças, enfim, né? Nas 3 áreas da estomaterapia. Mas eu vejo assim que, de maneira geral, pouco é falado sobre isso. Não sei Então, se eu estou pouco errado. é falado, é uma percepção boa, eu também tenho essa percepção, né? Então, mas aí nós vamos pegar quais os públicos, né? Se a gente pensar na população em geral, é responsabilidade do governo, essencialmente do governo, né? E o governo não quer aumentar as filas para colonoscopia ou aumentar as filas para os médicos especialistas, para eventualmente eles não pedirem colonoscopia, eventualmente pedirem o sangue oculto nas fezes, a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Porque boa parte dos médicos não está muito à vontade de fazer esses pedidos, porque os critérios são muito do especialista. Apesar de hoje com a internet qualquer um consegue ver os critérios, ver as diretrizes muito facilmente. Por outro lado, como não é assunto do dia a dia das outras especialidades, então fica um pouco, um pouco de lado, né? Ter essa codificação, ter esse cuidado de saber quando pedir e quando não pedir, né? O médico poderia, não da especialidade, poderia ter, até um cirurgião geral, poderia ter dúvida, mas será que eu não estou pedindo exame demais? Né? Pedindo colonoscopia, por exemplo? A resposta é não. Precisa pedir mais mesmo. E a nossa população demora, eu acho que mais de 80% ou mais de 85% dos diagnósticos de câncer coloretal são feitos mediante a apresentação de sintomas. Se demora ou se não demora é outra questão que se levantou um pouco antes, né? Se vai alguém levar junto ou não vai, mas de qualquer forma já apareceram sintomas. Então já 2/3 desses aí já não tem a perspectiva do melhor resultado que é a cura. Talvez tenha desses 1/3 vai se curar, 2/3 vão ter uma passagem estreita e uma parte vai se curar e outra parte não. Então, grosseiramente, um pouco menos da metade das pessoas, depois que tem sintomas, é que vão ficar curadas. Versus a grande maioria das pessoas que não tem sintomas, que foram fazer o exame simplesmente por causa do calendário, né, que é o ideal. E aí, se faz diagnóstico, a chance de cura é altíssima. Mas isso não é propalado pelo governo, porque vai aumentar em muito a demanda por exames de colonoscopia, né? A sociedade de especialistas, nós, coloproctologistas, fazemos as campanhas muito tímidas. Verdade. Né? Então, lá em Santa Catarina, tem o pessoal mais ativo no país, em termos de divulgar isso aí, mas mesmo assim é uma semana por ano, uma campanha publicitária e que não tem aferição do resultado. Não parece que atinja tão claramente a população-alvo. Né? E aí, né, tem, por exemplo, um projeto na Unicamp com os funcionários da Unicamp. São, sei lá, 20 mil, 30 mil, não me lembro. E eles fazem anualmente sangue oculto nas fezes, dá positivo, faz colonoscopia. Ótimo. Eles têm feito isso faz, acho que, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Ai, uma que coisa ótimo. assim. Então, eles tinham um modelo. Né? Exemplo que deveria ser seguido. Né? Então, de qualquer forma, isso ajuda a mudar a percepção da sociedade. Né? Porque são os funcionários, médicos, não médicos, e eles já vão influenciando a sociedade em volta deles. Né? Então, tem um efeito transformador interessante. Né? Mas são essas as únicas atitudes positivas que a gente tem nesse assunto. Né? O governo morre de medo, eu posso falar assim,
muito claramente, mas o governo morre de medo de estimular, estou falando qualquer governo, hein? Não só o nosso aqui, mesmo nos Estados Unidos. Os governos morrem de medo que isso entre como uma recomendação clara para a população. Então nós, né, que lidamos com as pessoas, né, que têm alguma interface com o câncer do intestino, a gente tem uma certa responsabilidade de transformadora, de multiplicação das informações. Que acho que é um dos objetivos que você tem, me convidando para conversar, seguramente. Né? Então esse é o assunto, é o assunto. Né? Mas a gente pode esperar os sintomas. Quais são os sintomas? Sangramento, cólicas, alteração do ritmo do intestino. Não qualquer cólica, né? Aquela cólica que vem, fica 2, 3 dias, depois vai embora, volta uma semana depois, 2 semanas igual, né? Parece que não tem muita explicação. Ou então alteração do intestino que vem assim, de mansinho, aparece um ritmo mais acelerado, ou até uma prisão de ventre leve, depois melhora, depois aí uma semana, 10 dias, um mês volta, igual, sem uma causa aparente, né, uma diarreia podia ser uma alimentação contaminada, a obstipação pode ser um fim de semana só de churrascos, né? Esquecendo das saladas, das fibras, né? Então tem essas variações que a gente tem nos nossos eventos do dia a dia. Mas uma coisa reiterada, que passa uma semana, 10 dias, 2 semanas, volta outra vez, aparentemente sem a mesma causa, isto a gente considera como sintoma que deve ser investigado. Aí seria por colonoscopia. A gente tem feito assim. Eu tenho procurado habitualmente. Tá tão gostoso esse bate-papo, né? A gente só tem 20 minutos agora, viu? Eu tenho procurado assim habitualmente nas minhas aulas, mesmo quando eu estou falando de ferida, mesmo quando eu estou falando de um outro assunto qualquer que não câncer de intestino. E imagina, sei muito pouco, mas eu procuro, né, qualquer aula que eu dê, eu roubar um tempinho para falar assim, de uma forma assim, bem rápida, bem objetiva, sobre câncer de intestino. O que a gente tem que ficar alerta? Então, alterações, isso, exatamente o que você falou, é para procurar ajuda. Então, vamos lá, investigar. Porque nós somos agentes transformadores, como você falou mesmo, né? É o amigo, é o vizinho, é o familiar, que certamente vai bater na nossa porta, né? Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu posso ajudar? Vou ajudar. Se não, doutor Afonso, me ajuda a ajudar alguém? Enfim, eu acho que esse é o nosso papel, né? E eu acho assim, de extrema importância estarmos falando sobre fatores de risco, sinais de alerta. Vamos lá, eu estou sempre buscando falar, né? Com a família, come carne vermelha demais, não é possível. Tá, o risco está aumentando. Isso é um fator de risco, né? Enfim, sem apavorar as pessoas, mas falar, né? Agora, em relação à prevenção que a gente estava falando anteriormente, eu vejo que também o paciente de medicina privada, né, tem uma certa dificuldade em fazer seus exames de rotina quando você fala em colonoscopia. E na medicina pública, mais difícil ainda. Você tem um colonoscópio no setor de proctologia, quebrou, ok, tem uma fila imensa. Um colonoscópio no setor de gastro, tem uma fila imensa. Precisa de profissionais treinados, precisa de anestesista. Então, de fato, a demanda, né, de um cuidado é muito grande. Agora, eu acho que deveria, sim, né, a gente fazer campanhas, né? Olha, vamos lá, pesquisar sangue oculto nas fezes, como você falou agorinha, né? E aí, aquele paciente que tem plano de saúde, tem algum sintoma, tem que ser incentivado a fazer colonoscopia, fazer pesquisa de sangue oculto,
tem 50 anos, vamos lá fazer colonoscopia. Isso eu acho que está muito falho ainda. Eu acho que precisa É, ter mais campanhas e se falar mais sobre isso. eu acho que sim. Agora, Afonso, fala uma coisa para mim também. Como é que fica o prognóstico? Né? A gente tem ainda pouco mais que 15 minutos. Tem, mais uma vez, agradecer as pessoas aí que estão entrando, que estão parabenizando aí a nossa live. Eu fico muito feliz, né? Da gente estar, de alguma forma, ajudando, disseminando conhecimento. Te agradeço mais uma vez, meu querido. Fala um pouquinho para a gente em relação ao prognóstico. Então, antes você falou da sua professora, né, Ângela, foi lá do curso. Oi? E o meu professor também está na lista aqui das pessoas. Tem o meu Oi? professor, Não estou te ouvindo agora. Quê? tem, Desculpa. a sua professora está assistindo e o meu professor também está assistindo. Tem um professor meu que está assistindo, Ai, né? que ótimo, que Né? legal. Legal. Deve estar Então, orgulhoso o prognóstico, desse aluno. né? Deve estar orgulhoso desse aluno. Espero que sim. O prognóstico é uma coisa muito interessante, vou por assim, né? Porque eu vou fazer complicar um pouquinho a resposta. Tá. Se a gente surpreende a tal da lesão pré-cancerosa que eu falei, que é o pólipo, o adenoma, numa colonoscopia, então, ou numa sequência, sangue com transferes positivo, fez colonoscopia, encontrou um adenoma, foi tirado. Este adenoma, com o passar dos anos, 5, 10 anos, iria se transformar no câncer. Então, aí é a verdadeira profilaxia. Perfeito. Esse é o cenário ideal, né? Deu. Mas digamos que a pessoa tem ou pelo sangue oculto com coloscopia ou com coloscopia direto, por causa dos sintomas, fez diagnóstico do câncer. Bom, quando a situação mais comum, a pessoa tem o diagnóstico feito do câncer mediante os sintomas, um exame feito por causa de sintomas, 5 a 10% dessas pessoas já tem uma metástase. Isto é tristíssimo, né? Ou metástase no fígado, que é o mais comum, ou metástase no pulmão, ou seja, o tumor, quando foi feito o diagnóstico, em 5 a 10% das pessoas, uma em cada 10, já tem um tumor avançado que conseguiu estabelecer uma ponte para dentro dos vasos e a célula tumoral andou pelo corpo e se estabeleceu no fígado ou se estabeleceu no pulmão, os lugares mais comuns do câncer do intestino. Então, um cada 10 ou um cada 20 já está nessa situação. Quando faz o diagnóstico? Antes de qualquer coisa que a gente faça. Por sorte, essas pessoas podem ter uma metástase pequena, única no fígado, e a gente pode tirar ao mesmo tempo que tira o tumor original por cirurgia. Ou então, só tem um nódulo pequenininho no pulmão, de menos de 1 centímetro, ou de 1 centímetro, 1,5 centímetros, na periferia do pulmão, não junto do coração, mas lá na ponta do pulmão. E aí o cirurgião de tórax pode tirar e pode ficar livre disso também. Se for em uma outra região, talvez o radioterapeuta possa fazer um raio muito bem dirigido e aniquilar uma lesão pequenininha. Então, ter metástase não é o fim do mundo, mas já é um sinal de que o tumor conseguiu crescer, invadir os vasos e entrar na corrente sanguínea. Bom, os outros 90%, eles vão sofrer vão sofrer 7 anos para ver se tem essa metástase ou não. Não tendo, vão ser operados, né? Agora, vão ser operados, está o tumor aqui, tem um órgão vizinho, né? Por exemplo, a vagina ou útero, se for lá no reto, pode ser, se for no cólon descendente, pode ser o rim, né? Se for
o cólon direito, pode ser mesmo a musculatura do abdômen por dentro. Então, o tumor pode crescer em circunferência, em volume, né? E pode atingir órgãos vizinhos. Então, a gente vai lá, faz a operação. Se ele está restrito ao intestino, aí nós estamos numa perspectiva melhor. Se ele compromete outros órgãos vizinhos, não está perdido o caso, mas alguns já vão ficar pelo caminho. Se, menos ainda, está lá no intestino, mas conseguiu entrar nos linfáticos da região, aí já tem uma possibilidade intermediária de ficar livre do câncer. Se não invadiu os linfáticos, não invadiu o órgão vizinho, pronto. Aí nós estamos com 80, 85, 90% de chance de ficar curado com a cirurgia. E muitas vezes sem quimioterapia até. Né? Então, quando a gente fica diante de um caso do câncer no intestino, a gente fica com essa obrigação. Saber se tem metástase, e tem que cuidar da metástase e cuidar do tumor original. Não tendo metástase, a gente tem que cuidar do tumor original e do em volta dele. E se tiver ainda não tão avançado, só no intestino, mas tiver avançado sobre os linfáticos, aí nós vamos pensar em quimioterapia e, se for no reto, também radioterapia. Então, a gente tem várias situações, né? E aí a gente pode codificar da seguinte forma. Se não ultrapassou as dimensões do intestino e não atingir os linfáticos, então melhora as situações perto de 90% de chance de cura. Se invadiu o linfático, mas não muitos, né? Normalmente a gente tira 15 a 30 gânglios linfáticos e um número favorável seria no máximo 5 comprometidos, no máximo 7 comprometidos dessa turma toda. Mas grave seria se quase todos estivessem comprometidos. Mas nessas dimensões, tendo os linfáticos invadidos, ou o órgão vizinho, mas que deu para tirar com a margem, a gente tem uma etapa intermediária e nós estamos falando de 50% a 60% de chance de cura. Mas se tem uma invasão maciça do órgão vizinho, isso acontece mais frequentemente com o reto, porque ele está muito próximo dos outros órgãos e logo vem o osso. Então a gente tem, quando ele começa a se expandir, então nós temos mais rapidamente o câncer mais grave quando é no reto. Então nessa situação a gente cai para 30% de chance de cura. Então 90% é o melhor, quando a gente está com todas as situações favoráveis, 60% quando a gente tem uma invasão aqui, outra invasão ali, mas a gente pode ainda pensar numa retirada cirúrgica, ou então já cai para 30% aqueles casos que a gente teria que tirar órgãos inteiros vizinhos, ou temos uma impossibilidade de tirar um órgão porque seria um vaso muito importante, ou seria um segmento da coluna muito, muito difícil de retirar, sem causar grandes prejuízos funcionais. Então tem toda uma lógica para a gente atender, e aí a gente tem uma expectativa de cura. Né? Vale a pena dizer que hoje em dia, para o câncer do reto, a gente usa radioterapia e quimioterapia antes da cirurgia, para tentar diminuir o tumor, tumor, diminuir a invasão, diminuir os linfáticos comprometidos. Então a gente traz o paciente do câncer do reto para uma situação um pouquinho melhor para levar para a cirurgia. Alguns mais sortudos, o tumor desaparece completamente e a gente pode até não operar, mas isso é uma coisa
não convencional, não operar. Mas existe uma parcela de pessoas que talvez pudessem não ser operadas depois de radioterapia, quimioterapia e desaparecimento completo do tumor. Não é tão simples assim tomar essa decisão, mas existem alguns casos que a gente pode arriscar. Depois tem que ter uma vigilância boa, né? Mas, de qualquer forma, tem alguns casos que a gente pode arriscar não operar, porque desapareceu depois de uma radioterapia, uma quimioterapia e muita sorte. Isso é sério demais. Afonso, deixa eu te fazer uma pergunta, que não é o principal, né? Não é o tema da nossa live, mas eu tenho observado em algumas situações, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que o paciente que faz ressecção de tumor de reto, e claro que depende da localização da anastomose, né? Depende do tamanho do tumor, depende de alguns fatores, mas muitos evoluem com incontinência fecal, uma frequência aumentada, com uma urgência evacuatória e com uma incontinência fecal que às vezes leva um período de tempo muito grande. E eu percebo, né, que, não sei se a gente pode identificar, chamar tudo de síndrome de Larsen, mas eu percebo também que isso também é pouco falado, né? Às vezes o paciente me liga e fala assim, não, mas eu já estou com isso, já está insuportável, está pior do que era o câncer, eu não posso ficar indo ao banheiro 15 vezes por dia e inviabilizou a minha vida, enfim. E eu percebo também que os profissionais, talvez médicos, eu não sei se não tem assim uma, uma proximidade com o paciente por um longo período de tempo, né? Operou e pronto, resolveu, né, o seu papel, né? O seu objetivo foi resolvido, operou, tirou o tumor e pronto, né? Não sei em que momento nós poderíamos estar intervindo, ou estar conversando, enfim, o que nós podemos fazer para minimizar esse sofrimento desse paciente, porque eu vejo que tem acontecido. O que eu tenho feito, eu queria que você me apontasse se enfim, está certo, está bom, se a gente pode melhorar isso, é sempre que eu tenho oportunidade de ver um paciente, de atender o paciente enquanto ele tem uma ostomia, né? Eu falar para ele, olha, existe a possibilidade, talvez, converse com o seu médico, talvez, de você ter uma incontinência, você não ter um controle perfeito em relação à sua evacuação. Conversa com o seu médico, quando fechar a ileostomia ou a colostomia, outros fatores estão envolvidos aí, mas a gente está aqui para te ajudar. Para que a pessoa já saiba que, se acontecer, a gente vai poder intervir, vai poder ajudar, né? Mas eu vejo que algumas pessoas levam um tempão e não procuram ajuda, aí eu ligo para o paciente, sempre eu ligo, quando fechou, né, fez reconstrução do trânsito, e aí, como é que tá? Tá evacuando direitinho? Tá conseguindo controlar? Não, tá tudo bem, então ótimo, graças a Deus, que bom. Outras vezes, não tô conseguindo, então tá, vai lá no consultório para tentar te ajudar. Mas eu acho que isso também é outro ponto que a gente precisa falar mais. O que tu acha sobre isso? Alguém escreveu uma ótima pergunta, eu concordo. É que a gente tem uma série, a gente tem uma série de Tem problemas. muitos E assuntos aí. do começo, do fim para o começo, né? Então, quando a gente perseguindo a ideia de que a pessoa vai ter uma vida muito de uma qualidade inferior de vida quando ela tem um estômago, tem uma colostomia, tem uma ileostomia, então existe entre os médicos, ainda existe esta ideia de que a gente precisa, como cirurgião, devolver para a pessoa a integridade anatômica. Então, para ter a evacuação pelo ânus. Então, quando a gente está diante do câncer de reto, a gente faz todo o esforço, né, de técnicas elaboradas, cirúrgicas, tudo, para manter o intestino em continuidade até o ânus. Só que quando se tira inteiramente o reto, o intestino, que é levado até ali, né, o cólon, que é levado no lugar do reto,
ele tem, vamos por assim, como se fosse um personagem, né? Ele tem dificuldade de assumir o papel do reto, né? Porque o papel importante do reto não é ser só um conduto para a saída, né? É se albergar fezes por muitas horas, né? Ter capacidade de ficar segurando as fezes, retendo as fezes ali, né? Até o bom momento para a eliminação, né? O personagem Gollum não tem esse script. Então, o que existe é a gente fazer uma espécie de treinamento, né? Pensando como é que o intestino vai funcionar novo, né? Improvisado ali, porque ele é uma função improvisada. Então tem que ter uma dieta mais com menos fibras para passar menos fezes por ali, e o intestino vai se adaptando e vai conseguindo desidratar as fezes mais facilmente, vai ficar menos pastoso, porque também o reto faz a desidratação, né, das fezes. Então, se não tem o reto, vem fezes mais pastosas para mais líquidas. Então, também tem esta diferença, né? E por aí vai. De modo geral, esta função, o intestino, se ele consegue em um ano e meio, se adaptar à função do reto. Mas não é em todos os pacientes. Então, ele precisa tolerar um ou outro episódio de incontinência, ou seja, perda de fezes involuntária, ou e também o número de evacuações aumentado, que a gente consegue diminuir um pouco ao longo de um ano e meio, mas depois não vai ficar como antes. Vai ficar com 5 evacuações por dia, 7 por dia, 3 por dia, depende da pessoa e do pequeno segmento de reto que pode ter restado. Então, mas como é que a gente vai abordar esse assunto? Num primeiro procedimento, antes do primeiro procedimento cirúrgico, quando o foco é Sim, tratamento do câncer. O que é que nós vamos encontrar? O que é que nós vamos ter que poder manter? O que é que a gente vai ter que tirar por conta de invasão de órgãos vizinhos? Então, e também vem a questão, mas e a anestesia? Eu posso morrer da anestesia? Então tem uma série de questões que a gente não consegue atender a todas, e isso fica na prioridade, fica lá embaixo. Aí nós fizemos um estudo lá no HC com essas pessoas de câncer de reto, né? Então nós tínhamos 3 grupos de pessoas, 20 ou 30 pessoas em cada grupo, foi um estudo científico bem bonitinho, do seu ponto de vista metodológico. Tinha pessoas que tinham desaparecido o tumor, então nem foram operadas. Outras foram operadas e ficaram direto com colostomia, amputação de reto, operação de Miles, né? E outras ficaram com o colo no lugar do reto e a anastomose lá embaixo. A qualidade de vida das pessoas com colostomia e com anastomose, só que com essa síndrome aí da ausência do reto, a qualidade de vida foi muito equilibrada. Então, para que serve estudo de qualidade de vida? Porque a gente não pode fazer 2 situações diferentes na mesma pessoa e depois falar para ela, escolher entre elas, né? Então, o questionário de qualidade de vida tem esse sentido de tentar comparar realidades que não podem ser vividas pela mesma pessoa. E se a gente tem um resultado da pessoas com colostomia e pessoas com quase nada de reto ou um reto muito curto, com a qualidade de vida aproximada, então talvez a nossa ideia cirúrgica de perseguir e manter a evacuação através do ânus talvez mereça uma revisão no futuro. Então, e esse sofrimento de
incontinência, de múltiplas evacuações por décadas, que as pessoas sobrevivem por décadas, talvez não compense em favor de uma colostomia, que não vou dizer que seja simples, mas talvez tire menos do sério as pessoas, uma vez que elas começaram a ter uma rotina, a se cuidar, entender melhor como é que funciona isso, e se adaptam melhor, talvez, do que ficar atendendo a urgência e ficar com medo das perdas de fezes nas roupas íntimas. Então, é uma coisa que ainda não fechamos, né? Mas acho que tem algum caminho para a gente trabalhar nesse sentido. Não, eu não tenho dúvida. E eu creio que, claro, que é muito complicado para o cirurgião, né, definir qual é a melhor abordagem cirúrgica, enfim, porque são muitos detalhes, são muitos fatores ali envolvidos, né? E aí eu quero aproveitar o gancho, que a gente acabou o nosso tempo aqui, acho que a gente só tem um minutinho, dois aí. Queria aproveitar o gancho para né, reiterar, eu acho que você concorda comigo, a importância do profissional estomaterapeuta que poderá atuar e poderá minimizar o sofrimento desse paciente em vários momentos, né? Se ele faz uma colostomia, se ele não faz uma colostomia e fica com uma incontinência, se ele fez a colostomia, reconstruiu o trânsito e fica com incontinência. Eu creio que o profissional especialista em estomaterapia, né, preparado do jeito, né, que se pensa, se preconiza, se prepara aqui no Brasil, e você faz parte dessa história, acho assim maravilhoso, né? Eu acho que o profissional que está preparado para atuar em vários momentos, né? E poderá sim minimizar a dor desse paciente. Porque eu acho que o objetivo de um profissional acho que deve ser esse. O que eu posso fazer para minimizar a dor do meu paciente? O que eu posso fazer para diminuir o sofrimento? O que eu posso fazer para cicatrizar uma ferida? O que eu posso fazer de melhor para acolher esse paciente, né? E eu acho que, eu não tenho dúvida que eu escolhi a especialidade certa, né? E você faz parte dessa história, né, Afonso? Ai, Afonso, queria agradecer muitíssimo você. O nosso tempo acabou. É uma pena, né? Foi tão rápido. Eu acho que Eu talvez num nem outro momento, quem sabe mais adiante, a gente possa pedir a tua ajuda de novo, a gente falar um outro tema, né? De repente, sobre a incontinência fecal na reconstrução de trânsito, né? Enfim, ou você sugere alguma coisa que a gente possa falar e possa estar difundindo mesmo, né? Conhecimento e estar assim, ensinando, orientando, trocando essa experiência, né? Falando para os nossos colegas. E eu agradeço muitíssimo, viu, você ter nos dado o seu tempo precioso, o seu conhecimento precioso, dividir seu conhecimento com a gente, né? E eu fico assim muito feliz. Em breve a gente vai sentar para continuar escrevendo nosso capítulo de livro, né, gente? tenho dúvida. Eu e Afonso estamos escrevendo um capítulo de um livro da Sodeste que fala sobre alterações do assoalho pélvico relacionadas às disfunções pélvicas, disfunções evacuatórias, né, Afonso? Eu tenho prazer de dividir esse capítulo de livro com a Afonso. A gente tem que sentar para continuar escrevendo, né? Daqui a pouco a gente tem que agendar aqui o nosso horário para sentar para continuar escrevendo. Sem Muitíssimo dúvida. obrigada, Afonso. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigada. Eu que agradeço. Eu, e é, ouçam a minha frase. Eu faço essa obrigação com muitíssimo prazer. Muitíssimo prazer. Oi? Eu faço esse papel obrigatório de profissional e de seu colega com um prazer enorme. Fico muito feliz, muito feliz, muito feliz. Queria estar em São Paulo para estar mais pertinho de você. Mas agora a internet nos facilita, né, Afonso? As distâncias encurtaram. Então tá bom. Quando você vier ao Rio também, venha me ver. Tá bom? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Afonso. Você recebeu muitas palminhas, muitos elogios.
E eu só tenho a agradecer. Gente, muito obrigada também por terem ficado com a gente até essa hora. E que Deus nos dê uma noite abençoada e uma jornada ainda nessa vida aqui, sempre norteada por Ele, né? Que a gente possa estar ajudando sempre quem nos está próximos a nós, sempre quem nos procura, né? É isso que eu peço todos os dias a Deus. Afonso, um beijo grande no seu coração. Para você também, para o pessoal todo que ficou até agora e os que tiveram que sair, né? E até breve, né? Até breve, né? Porque a gente escolhe outro tema legal para falar, né, Afonso? Beleza, isso mesmo. Obrigada, gente. Beijo grande. Obrigada. Beijo para você. Boa noite. Boa noite. Boa Vou noite. deixar gravada essa live. Vou Ótimo. gravar aqui, não vou perder não, tá bom? Beleza. Beijo grande, gente. Boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez.